não pode ignorar quem você realmente é. Quem é você? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Geração N. Eu sou Fábio Rocha e hoje eu trouxe para vocês uma análise completaça de Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Então quem é fã do canal Geração N já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar ligado sempre que rolar vídeo novo aqui no canal, valeu? Então sem mais enrolações, vamos embora para nossa análise completa de Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Vem comigo! Bom galera, para quem viu meu vídeo passado, eu fiz uma análise parcial das minhas primeiras impressões de Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis, e a galera talvez tenha percebido que a minha avaliação foi muito positiva com relação ao filme. Também pudera, né galera, desde os primeiros minutos do filme, ele já te prende com um enredo bacana, ele já te prende com atores carismáticos pra caramba. Haviam-se até especulações de que o Simu Liu, que é o ator que interpreta o Shang-Chi, se ele conseguiria realmente passar, não só para o público, uma interpretação como um artista marcial, mas de repente conseguir passar a verdade na questão dramática. E logo de cara eu te digo que o Simu Liu passa isso muito bem. Você realmente se sente envolvido com a questão da atuação dele nas partes mais dramáticas e com relação à questão das artes marciais. Cara, é simplesmente incrível. O cara manda muito bem, tanto na interpretação, ele realmente conseguiu convencer na questão dramática, ele conseguiu convencer como super-herói. Ele é um cara carismático. Aliás, é um ponto-chave desse filme, é que eles conseguiram colocar atores realmente, personagens realmente carismáticos, que você se identifica com cada um deles em alguma parte do filme. Gostaria de falar aqui também sobre o Tony Leung, que interpreta, né, o verdadeiro mandarim, o pai do Shang-Chi no filme. Você realmente se sente convencido dos ideais dele. Muitas vezes você até mesmo concorda em determinados momentos com o planejamento dele, o que ele pretende fazer. Na verdade, a história do Wen Wu que é contada no filme, ela narra que ele tem milênios de idade. O filme começa mostrando que ele está ali presente nas guerras da humanidade desde o início da civilização. O que nos leva a crer que provavelmente é o poder dos 10 Anéis, que não se sabe exatamente de onde surgiu, isso não foi explicado, provavelmente é algo que vai ser explicado numa continuação, numa provável continuação de Shang-Chi, ou, de repente, em algum outro filme do UCM, mas o que ficou subentendido é que essa suposta vida eterna, essa suposta longevidade dele, porque se você for parar para analisar, ele tem milênios de idade. Ela é concedida provavelmente por causa do poder dos 10 Anéis. E eu acho interessante porque ele tem um ar meio de poderoso chefão no filme. E é o que parece como o filme coloca. Ele praticamente deixa a vida dele de mafioso e vai viver para a família. Ele abdicou da vida dele pela família dele. É uma história de família bem interessante para se acompanhar desde o início. E assim, por conta dos ideais do Wen Wu serem direcionados à família, mesmo ele sendo de certa forma um tirano, você acaba concordando com os ideais dele em certos aspectos. Você acaba se identificando ali, criando uma conexão até mesmo com o próprio vilão do filme. E por muitas vezes você acaba também se sensibilizando com a situação dele. Porque tudo que acontece no filme tem a ver com o fato de que ele quer, de alguma forma, trazer a esposa dele de volta, a esposa falecida, né, a mãe de Shang-Chi de volta, através de algum poder que ele acredita se esconder lá do vilarejo da onde a mãe do Shang-Chi veio. E aí, na verdade, como no desenrolar do filme, a gente acaba descobrindo que é uma força maligna que começa a tentar ele para que ele vá até lá para libertar, porque ela sabe, essa força maligna sabe que o poder dos 10 Anéis é capaz de libertar essa entidade que é capaz de destruir o universo inteiro. É aí que você começa a se identificar com ele, porque você vê que o que está acontecendo com o Wen Wu, na verdade, é porque ele está sendo ali manipulado. Então você acaba se sensibilizando com a dor dele e acaba comprando realmente a ideia. Muito legal a atuação do Tony Leung, que você realmente se identifica com o personagem também. E o que eu posso dizer é que ele, durante o filme, é protagonista de cenas simplesmente
incríveis. Um ponto interessante aqui é o seguinte, em Shang-Chi, pelo que parece, não fica se perdendo muito tempo para se explicar as coisas de forma muito minuciosa. Mas assim como na minha outra análise, eu acredito que a Marvel tenha feito isso de forma proposital para não revelar tudo por trás da história do herói. Não que o enredo seja raso, não. Ele é um enredo que a gente vê que tem um background muito grande por trás, tem muita coisa a ser contada ainda sobre a origem de Shang-Chi, sobre a origem do poder dos Dez Anéis, da onde veio os Dez Anéis, entre outras coisas que acontecem no filme. Mas eu acho que foi uma coisa proposital, até porque para não ficar uma coisa muito maçante, de explicação exagerada, explicação muito minuciosa, até para não tornar o filme muito chato. Coisa que Shang-Chi com certeza não é um filme chato, onde se perde muito tempo com flashbacks. Você vê que existem os flashbacks bem precisos, nas horas corretas, e também não se perde muito tempo explicando as coisas nos mínimos detalhes. Eu acho que provavelmente para realmente não ficar uma coisa maçante. Mas escuta o que eu tô te falando, hein? Durante as próximas produções da Marvel, eu acho que a gente ainda vai ver muito sobre a história por trás dos poderes do Shang-Chi, por trás dos poderes dos Dez Anéis. O próximo ponto é o seguinte, galera, que eu tenho que falar aqui. As cenas de luta do filme são simplesmente sensacionais. Vamos falar de coreografia? Coreografias perfeitas. Vamos falar de fotografia? Fotografia do filme é perfeita. Cenas de luta totalmente envolventes, dinâmicas, que te fazem pular da cadeira. Você já começa a se impactar com as cenas de luta logo na primeira cena incrível, que é aquela cena do ônibus, que a galera acompanhou aí no trailer. Você já se envolve de um jeito que te empolga. Você, cara, é isso aí que eu quero ver num filme de Kung Fu, é isso aí que eu quero ver num filme de luta. Então já desde os primeiros minutos do filme, você já tem esse impacto com a qualidade das coreografias, com a qualidade das lutas. Algumas lutas, elas usam um Kung Fu mais dançado, uma coisa clássica. Como na minha outra análise eu falei, lembra muito algumas coreografias de filmes clássicos de Kung Fu, ou até mesmo aquela animação Avatar, A Lenda de Aang, onde a gente tem também essas coreografias de luta que na verdade parecem um balé. E tudo fica muito lindo, tudo se encaixa perfeitamente. E faz todo sentido. Toda aquela coreografia magnífica em alguns combates. Lembra muito aquele filme O Tigre e o Dragão, muitas referências dos filmes de Kung Fu clássicos, mas com elementos fantásticos para dar aquele quê a mais. A história do filme gira em torno do fato do Wenwu, o pai de Shang-Chi, ter perdido a mãe dele. O Shang-Chi, quando adolescente, fugiu após o falecimento da mãe. A irmã também desapareceu e os dois aparecem para conseguir escapar da tirania do pai. O Wenwu, depois do falecimento da mãe do Shang-Chi, ele retoma as atividades criminosas dele, volta a usar os Dez Anéis, porque ele retira os Dez Anéis, ele para de usar os Dez Anéis a partir do momento que ele se casa ali, que ele começa a ter um relacionamento sério com a mãe do Shang-Chi. Ele retoma as atividades criminosas dele, continua usando os Dez Anéis. Enquanto isso, Shang-Chi vai viver a vida dele na América e sua irmã parte para o submundo da luta. Shang-Chi acaba supostamente recebendo uma carta dela e após atentarem contra a vida dele, que é a tal da cena do ônibus, quando atentam contra a vida dele, supostamente atrás de um pendante que ele usava no pescoço, que a mãe dele deu para ele, ele decide voltar para a China, porque ele sabe que aquela galera que tentou matar ele pertence ao exército do pai dele. Então ele, preocupado com a irmã, ele vai para a China, volta para a China, atrás da sua irmã. E aí, galera, eu quero destacar a atuação aqui da Aokee Wafina, que faz a Cat, né, a melhor amiga do Shang-Chi. Galera, é impressionante como que você fica cativado, o carisma que ela tem, que ela realmente te envolve assim com as questões de humor, que ela foi posta no filme ali, de repente, para ser um alívio cômico, mas na verdade aquele personagem ali é tão bem construído que você se identifica o tempo todo com os dilemas dela, você se identifica o tempo todo com as piadas que ela faz, ela realmente coloca tudo ali na hora certa, bem divertido. Eu simplesmente adorei essa personagem e, pelo que parece, nós vamos ainda ver muita coisa dela aí no futuro do CM. Então, Shang-Chi chegando em Macau junto com a Cat, ele vai ao lugar que supostamente a irmã dele se encontra e se depara meio que com um clube da luta, alguma coisa assim. Um clube de apostas de luta. E é lá que a gente presencia aquela cena que a gente viu no filme,
onde o Wong está lutando contra o Abominável, mas ao contrário do que se pensava, na verdade os dois estão ali juntos como se o Wong estivesse ensinando ao Abominável alguma coisa. A gente pensou que a participação deles ia ser um pouco maior, que ia ter um pouco mais de história envolvendo os dois ali, mas não teve não. Foi só uma luta mesmo. Eu acho que foi só para mostrar a conexão que o Wong fez com o Abominável. De alguma forma também não foi explicado que conexão é essa, por que essa conexão existe, mas ao que parece a gente ainda vai ver muito dessa conexão aí nas próximas produções da Marvel, ou em She-Hulk, ou em outros filmes da Marvel. E aí quando Shang-Chi acaba indo parar na arena de luta, ele se depara simplesmente com a irmã dele, e a irmã dele é tipo casca grossíssima lá, porradeira, é aquela que mete a porrada em todo mundo, a rainha da porrada ali daquele ringue. Ele tenta ali conversar com ela, fazer com que ela pare de lutar, mas parece que ela tá com muita raiva dele por ele ter sumido e ter prometido voltar pra ela, mas acabou não voltando. Ela até diz no filme que ele disse que ia voltar em 3 dias, e passou-se uma semana, passou um mês, passaram-se anos, e aí quando ela percebeu, ele havia desaparecido e ela já nem sentia mais falta dele. Só que aí, galera, na verdade, aquela carta que foi enviada supostamente pela irmã do Shang-Chi, na verdade foi uma cilada para justamente colocar os dois ali numa armadilha. Por quê? Na verdade, o exército do pai dele estavam atrás dos dois, porque cada um recebeu da sua falecida mãe um pingente, e o pai do Shang-Chi, o Wen-Wu, ele estava atrás desses 2 pingentes, que estavam com cada um dos seus filhos, porque justamente esses pingentes, eles eram a chave para o Wen-Wu conseguir desvendar um mapa que mostra a localização da entrada dessa terra fantástica de onde a mãe de Shang-Chi veio. E horas, por que o Wen-Wu ia querer voltar para lá? Ele perdeu a esposa e tal. É porque, na verdade, essas forças malignas que estavam controlando ele, ludibriando ele, eles estavam se passando pela voz e pela suposta presença espiritual da mãe de Shang-Chi, como se ela ainda estivesse lá naquela cidade. E começou a tentar o Wen-Wu para que ele vá lá, supostamente para poder libertá-la. Só que na verdade ele está sendo enganado, porque na verdade é uma força maligna capaz de destruir um universo inteiro e sabe que o Wen-Wu pode libertar essa força maligna utilizando o poder dos 10 Anéis. E por isso tentou ludibriar ele. E ele, cego por essa paixão, cego por esse amor pela sua falecida esposa, ele decide então roubar os pingentes dos filhos para que ele consiga ter acesso, com essas joias, o mapa, para que ele consiga a localização da entrada desse reino. Após uma cena de luta incrível, galera, acho que é uma das cenas de luta mais legais que eu já vi em filmes de ação, a tal da cena do prédio que apareceu nos clipes de Shang-Chi, a cena é sensacional, e após essa cena, Shang-Chi é capturado com a sua amiga Cat e sua irmã, e eles são levados lá para as instalações do pai dele. E após eles se recusarem a cooperar com o Wen-Wu, eles são aprisionados lá no Complexo dos 10 Anéis, só que como eles meio que conhecem as instalações, eles conseguem ali um jeito de escapar. Sendo que antes de escapar, cara, eles se deparam com uma figura que a gente nem imaginava que ia aparecer no filme, que era o Trevor, o personagem do Ben Kingsley, que faz o Mandarim naquele terceiro filme do Homem de Ferro, que todos disseram que era uma piada, que todos ficaram muito revoltados por eles terem colocado o Mandarim daquela forma, só que na verdade, no fim das contas, acabou sendo tudo justificado. E as pessoas criticaram e tal, mas eu acho que foi bem legal, o personagem dele é hilário, com tiradas sensacionais durante o filme. Ele é meio malucão, assim, então ele vem com piadas, assim, muito loucas, em horas totalmente impróprias, e também fez toda a diferença. Sem contar que ele ganha uma participação ali que é extremamente relevante, que é guiar o Shang-Chi, a irmã dele e a Cat, até o local sagrado. Porque eu não sei se é pelo fato dele ser meio tantã das ideias, ele consegue se comunicar com essas criaturas mágicas, e uma delas reside lá com ele, que ele diz que é como se fosse um bichinho de estimação da mãe de Shang-Chi, alguma coisa assim. E ele consegue entender o que o bicho diz. O bicho não diz nada com nada, mas ele diz que sabe, diz que entende o que ele fala. Provavelmente é aquele tipo de coisa que só os loucos entendem. E aí ele tem um papel primordial no filme, porque é ele, o personagem dele, que guia os heróis até a Terra Sagrada, até o local sagrado. Por quê? Através do mapa do Wen-Wu, você só consegue acessar o local sagrado uma vez por ano. Sendo que o personagem do Ben Kingsley, como ele consegue se comunicar com essas criaturas que são de lá, ele sabe que, na verdade, existe um outro caminho onde eles podem acessar essa terra, e aí ele fica responsável por guiar os heróis até lá. Eu achei muito legal, porque o Trevor é divertidíssimo com toda a sua insanidade e casou perfeitamente ali com o enredo do filme.
filme. Uns disseram que não tinha nada a ver, mas eu achei que ficou perfeito. E justificou também, né? Justificou. Porque, na verdade, ele tá preso lá no Complexo dos Dez Anéis, porque o Mandarim simplesmente, o Mandarim original, né? O pai do Shang-Chi, ele simplesmente pegou ele, prendeu ele pra sempre, pra punir ele por ter se passado por um cara que é basicamente um imperador, se você for parar pra analisar. E aí ele aprisionou o Trevor como se fosse uma masmorra lá do seu complexo. Ele ia ser executado, ele diz que ia ser executado, só que não foi executado porque os caras ficaram encantados com a atuação de Macbeth dele, cara. Então, pô, imagina, o cara é uma lenda. O cara conseguiu não ser executado pelo Exército dos Dez Anéis porque o cara é um excelente ator, ou seja, apesar de ele ser muito louco, ele é um excelente ator. Então ele foi mantido ali, naquele complexo, pra divertir os soldados, cara. Então pra mim ficou perfeito, cara. E aí, galera, depois de uma fuga alucinante, os heróis conseguem chegar finalmente à entrada dessa terra sagrada e chegam lá e são recebidos pelos parentes da mãe dele. Inclusive eles conhecem uma tia deles, que é uma responsável, assim, por incentivar eles, por motivar eles, por ensinar algumas coisas para eles, para que eles possam ali ajudar a combater o exército do pai dele. Eu acho legal porque a Cat se integra muito bem ali àquela galera, ela já começa a cooperar, começa a aprender a usar o arco e flecha para poder ajudar. A personagem simplesmente ela é sensacional, ela é pau pra toda a obra e se adapta muito bem a tudo que acontece no filme. E aí, galera, quando se entra no último ato do filme, você já tá com uma sensação assim de grandiosidade, sabe? Você sente essa grandiosidade, porque o filme ele vai lá de baixo e aí ele vai crescendo, 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 e você vai conseguindo sentir essa grandiosidade no filme. E você fica com uma sensação positiva, você realmente fica motivado. Existe ali um treinamento, existe uma preparação ali antes que o exército do pai dele chegue, e eles pretendem realmente não deixar o pai dele libertar essa força. Então a missão deles é realmente confrontar ele, confrontar o exército dos Dez Anéis e não deixar que ele liberte essa força que é capaz de destruir um universo inteiro. É como se fosse um drenador de almas, um sugador de almas. Um destaque da chegada deles nessa cidade mística são as criaturas que aparecem. É tudo muito bonito, criaturas assim que parece até que você está em outro planeta, mas tudo é muito bem desenvolvido, muito bem construído. Você fica realmente nesse momento do filme, quando começam a aparecer essas criaturas, você fica encantado com aquilo. A mesma sensação que se teve quando a gente viu o filme do Avatar, do James Cameron, por exemplo, onde eles chegam naquele planeta lá, eles vão explorar aquele planeta e existe uma diversidade, um ecossistema gigantesco de outras criaturas totalmente diferentes do que eles estavam acostumados a ver. É mais ou menos essa sensação. Você fica realmente assim, você acha tudo muito bonito. Eu achei tudo muito bonito, as criaturas muito bem desenvolvidas. Você sente uma energia muito positiva nesse momento, que eles estão num lugar ali de paz, que eles estão num lugar ali de harmonia entre a natureza e os seres humanos, né? Os seres que vivem ali, né? O exército dos Dez Anéis chega finalmente ao Reino Sagrado, só que a galera já tá ali aguardando com sangue nos olhos para impedir que eles liberem essa força maligna. E aí, galera, a guerra entre eles começa, e aí o Weiwu, aproveitando ali uma brecha, ele vai atrás da voz que tá chamando ele. Essa voz, ela se encontra numa montanha ao longe ali, depois da vila deles, e ele vai até lá e ele começa a utilizar o poder dos Dez Anéis para arrebentar aquele paredão que parecem mais umas escamas, sem pensar nas consequências daquilo. Só que, na verdade, quando ele começa a tentar libertar, quando ele começa a porrar aquilo ali com o poder dos Dez Anéis, ele começa a libertar criaturas como se fossem morcegos, como se fossem morcegos gigantes, que na verdade qualquer tipo de ataque convencional, qualquer tipo de arma normal que você utilizar, espada ou qualquer tipo de arma, não faz qualquer tipo de efeito neles. Tem cenas que quando os soldados dele vão acertar esses bichos que são liberados por ele mesmo, os bichos começam a se desfazer e voltam ao normal, se regeneram e voltam a atacar tanto o exército dele quanto o pessoal da vila. E aí eles começam a sugar as almas de todo mundo e o Shang-Chi tem que fazer alguma coisa para impedir aquilo ali, senão todo mundo vai ser dizimado ali. Tanto a galera da vila quanto o exército do próprio pai dele. E ele vai atrás do pai dele para impedir isso. O que eu posso dizer sobre o confronto final entre o Shang-Chi e o Mandarim? É épico, épico. Uma luta incrível, 1 a 1, sensacional. Só que o problema é o seguinte, essa luta acaba não sendo finalizada porque o pai dele acaba liberando essa ameaça maligna e se dá conta da merda que ele fez. Ele vê que realmente ele não salvou a esposa dele, que ele não trouxe a esposa dele de volta, mas sim que ele liberou uma força que pode dizimar, né, como foi dito, dizimar o universo inteiro. O ato final do filme é grandioso, galera. Desde o momento que o Shang-Chi tem um contato lá com o dragão, que é o salvador, né, do povo, da mãe dele,
tudo começa a ficar muito mais grandioso. Eu vi muitas críticas aí na internet a respeito desse último ato do filme, dizendo que é grandioso demais, que não precisa de nada disso. Mas galera, é Marvel. A Marvel não vai se contentar em simplesmente fazer um finalzinho qualquer e goste se quiser. Eles fazem algo realmente para atender um público muito grande e não um nicho específico que só gosta, por exemplo, de filme de Kung Fu. Então eu acho muito errado esse tipo de análise. Claro, com certeza fica muito grandioso o último ato do filme. Você tem uma criatura gigantesca que bate de frente lá com o dragão lá salvador deles, a criatura lá maligna. É algo assim que foi muito bem construído, né? Ficou uma coisa mitológica, ficou uma coisa assim que é diferente. A gente não está acostumado a ver isso nos filmes da Marvel, mas ficou muito legal. Nós temos no final também um ato de redenção do pai dele, quando o pai dele salva a vida de Shang-Chi, no momento em que essa entidade está prestes a devorar os dois. O pai de Shang-Chi salva ele, mas é capturado pela criatura, e enquanto ele está perdendo a alma dele, ele finalmente passa os 10 anéis pro Shang-Chi. E aí, meu irmão, as cenas que sucedem essa parte, onde o Shang-Chi recebe os 10 anéis, elas são épicas demais. Aí o pessoal ficou reclamando, porque é CGI demais, porque tem CGI demais. Mas, cara, o que foi apresentado pra gente é um ser humano que bate de frente com ameaças cósmicas. Eu acho que a intenção também foi mostrar a grandiosidade desse personagem Shang-Chi, cara. Porque ele, com a ajuda do Dragão Salvador, ele tem um confronto épico, onde ele utiliza os 10 anéis para dar um fim de vez à criatura com a ajuda, olha só, com a ajuda da sua amiga Cat, ainda tem isso. O alívio cômico do filme, o principal alívio cômico do filme, ela ainda foi responsável por um protagonismo que a gente nem imaginaria que ela seria capaz. E aí que você vê que a personagem Cat, ela vai ter sim uma importância muito grande no futuro. Não digo só da história do Shang-Chi, mas provavelmente ali fazendo parte da equipe dos Vingadores de alguma forma. Então o filme ele vai de algo animado, interessante desde o início, a cenas de luta épicas, e a coisa vai tomando uma proporção maior, cada vez maior, até virar um evento gigantesco no final do filme. E isso realmente, assim, para quem curtiu o filme de verdade, para quem conseguiu perceber a essência, ele te nutre, o filme te nutre até o ponto onde você, quando o filme termina, você fica assim, caraca, tu respira aliviado e fala assim, caraca, incrível. Você se sente satisfeito com o que vê. Essa foi a minha sensação de ter visto Shang-Chi, galera. CGIs incríveis, lutas incríveis. O pessoal começou a criticar muito aí, falando que a cena da luta final do Exército dos 10 Anéis contra o pessoal da aldeia foi morna. Eu não achei. Eu acho que coube perfeitamente. Aquilo ali não foi uma guerra a nível de Senhor dos Anéis. E aí foi dada devida atenção aos personagens que apareceram ali, tanto os personagens que se destacaram no Exército dos 10 Anéis, como os personagens da vila. Cada um teve o seu momento ali de brilhar. O que eu disse na análise anterior, me parece que cada papel desse filme, cada papel foi muito bem cuidado e muito bem aproveitado na sua devida proporção. O que eu posso falar das cenas de luta? Muitas vezes me lembram filmes do Jack Chan, ainda mais quando o Shang-Chi tá atuando, quando o Shang-Chi tá lutando, ele é meio Jack Chan, galera. Ele utiliza não só das habilidades dele de Kung Fu, mas o ambiente em volta dele também. Você vai ver ele utilizando diversos recursos do próprio cenário para poder lutar. Isso é muito Jack Chan. Então, é uma coisa que realmente me deixou muito feliz de ter visto um filme de luta, um filme de Kung Fu sendo executado de maneira tão primorosa. E aí, ao final do filme, galera, nós temos uma cena pós-crédito que me deixou de queixo caído. Após todo o confronto que rolou, o filme termina com o Shang-Chi no bar, com a Cat e com o casal lá de amigos dele, que é uma coisa que acontece no início do filme também, eles conversando e tal, só que eles contando que eles lutaram contra o Exército dos 10 Anéis e eles salvaram o mundo, e o povo ficou olhando pra cara deles assim, tipo, esses dois estão ficando loucos, né? E aí por trás deles abre-se aquele portal e o Wong aparece e procurando Shang-Chi, cadê o Shang-Chi? E aí ele se identifica e você tá com os 10 anéis? Então vem comigo. E aí galera, na cena pós-crédito, eles estão no Sanctum Sanctorum, reunidos com nada mais nada menos que a Capitã Marvel e o Bruce Banner, sem estar transformado em Hulk, galera. Ou seja, ele conseguiu dominar a transformação dele de forma que provavelmente ele agora alterna a hora que ele quiser. Acredito eu que a gente ainda vai ver muito do velho Hulk aí no CM.
porradeiro mesmo, aquele indestrutível, aquele que botava medo em qualquer deus. Eles dois aparecem numa espécie de holograma, assim como foi mostrado em Vingadores Ultimato. E aí eles estão ali meio que estudando o poder dos Dez Anéis. O Wong consegue expandir a magia ali dos Dez Anéis, e aí eles percebem lá dentro que existe alguma coisa como se fosse um sinal, enviando um sinal para alguém ou para algum lugar. O que será que deve ser esse sinal, hein, galera? Eu acredito que isso possa ser nada mais, nada menos do que um sinal sendo enviado, por exemplo, para a próxima entidade suprema, a próxima nova ameaça suprema do CM. A gente ainda não sabe exatamente quem vai ser, se vai ser o Kang ou se vai ser alguma outra ameaça, mas provavelmente esses 10 anéis eles estão enviando sinal para algum lugar ou para alguém. A cena termina com a Capitã Marvel se despedindo e saindo, Bruce Banner fazendo uma piada sobre o número de telefone dela que ele não tem, se ele precisar entrar em contato, e o Shang-Chi e a Cat Wong terminam ali após ali uma breve conversa, indo para um bar de karaokê. E aí a cena pós-crédito termina. O que quer dizer o seguinte, galera, temos um novo Vingador, que é o Shang-Chi. A Cat também está fazendo parte dessa equipe já, e a gente descobriu que mesmo os Vingadores estando desmantelados, que a Capitã Marvel e o Bruce Banner estão trabalhando, por exemplo, juntamente com o Wong, para recrutar essa galera nova. Então, galera, tá começando de novo. O que eu senti desse filme foi que a Marvel deu um próximo passo grandioso, que a gente vai ver agora coisas grandiosas desse nível para cima. Então acho que agora eles estão sempre tentando se superar. Se você for perceber, tanto nos filmes como nas séries, tudo está sendo muito grandioso. Então esperem que é daí para melhor. Espero que vocês tenham curtido essa minha análise completa, que na verdade foi mais um bate-papo com vocês aqui. Eu quero saber nos comentários aí, deixa aí nos comentários quais são as suas impressões sobre o filme, o que vocês acharam, se vocês gostaram. Se vocês tiverem algum outro ponto para falar a respeito do filme, deixa aqui nos comentários também, que eu quero saber tudo o que vocês acharam sobre Shang-Chi, valeu? Não deixem de comentar, hein? Tô contando com vocês. Sigam a gente nas redes sociais, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que cada vez mais pessoas conheçam o nosso trabalho. E fiquem ligados, porque daqui a pouquinho tem o quê? Tem mais vídeo para vocês aqui no canal. Valeu? Então, muito obrigado e no mais, fui!